Cordel! Cordel! Estamos aqui de novo. E não é pra te aperrear. Junta todo mundo na frente da tela E bora participar! Estamos aqui mais uma vez, eu e o João Almir, na nossa segunda aula Cordeliando pela Literatura de Cordel. Este é um projeto fomentado pela Lei Aldir Blanc, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. E hoje nós iremos falar mais um pouco sobre o cordel. Chega pra cá, João Almir, e que hoje nós temos muita prosa boa. Muito bem, posso botar minha mochila Pode aqui, minha sim, capanga? fica à vontade. Obrigado. Pois é, Então, na nossa última aula nós falamos sobre o cordel, nós aprendemos, né, que o cordel veio da Europa para o nosso Brasil e hoje nós vamos continuar resgatando um pouquinho sobre isso. o cordel é um gênero literário muito difundido no Brasil e também por outros países, né? Principalmente na região Nordeste. Na última aula a gente entendeu um pouquinho o que é cordel, trouxemos um pouquinho essa essência desse gênero literário, a fim da gente difundir e fomentar cada vez mais esse gênero literário que é a literatura de cordel. Isso, nós aprendemos que o nome cordel vem lá da Europa, né? Porque os folhetos eram pendurados dessa forma em barbantes e quando chegou aqui no Brasil, continuou-se com esse nome de cordel. Apesar que, Juscelia, o cordel só foi apropriado tempos e tempos depois, a partir das pesquisas no ano de 1879 sobre a poesia popular, da literatura de cordel, e a partir do ano 1960 foi apropriado o nome cordel como um gênero literário. Isso mesmo. E um fato muito importante também sobre o cordel, João, é que nas cidades de interior, quando não tinha ainda o jornal, o rádio, o cordel ele era um instrumento de informação, onde ele levava para as pessoas as informações, todos os acontecimentos que estavam tendo na cidade, tudo em forma de cordel. Exatamente. E outra coisa, no interior, como a maioria dos povoados não tinham energia elétrica, os jovens, as crianças ali já em fase de aprendizagem, de leitura, faziam rodas para lerem cordel e memorizar e depois recitar naquela roda de cordel. Eu mesmo fiz muito isso. Eu lembro que na minha cidade a energia era cortada por volta das 9 horas porque era energia de gerador. E aí foi ali que a gente aprendeu a tomar gosto pela literatura de cordel e recitar cordel de forma que a gente memorizava aqueles cordéis de João Grilo, né, aquelas histórias da literatura de cordel. Que maravilha! Então, desde criança as pessoas já tinham contato com o cordel, né? O cordel as pessoas aprendiam a ler através do cordel. Através do cordel. E o cordel também, ele expressa o estilo de vida do nordestino. Mostra como que era o trabalho, as festas, né? Tudo aquilo que é vivenciado no Nordeste é retratado no cordel. É por isso que é chamado de cultura popular. Isso. O que é a cultura popular? É as raízes, né, da comunidade tradicional, que ali vive, o seu linguajar, As expressões. o seu modo de vida, Isso. os afazeres ali, né? O que é narrado na literatura de cordel, nos cordéis? É a vivência do dia a dia, do sertanejo, né, com a sua linguagem própria, regional, e aí é daí que expande para a literatura de cordel. Isso mesmo, o cordel ele expressa, né, os feitos de Lampião, as histórias de heroísmo como as de João Grilo, as histórias de Padre Cícero e como inúmeros outros personagens nordestinos. Padre Cícero é um ícone, assim como Lampião. Você sabia que esses dois personagens são os mais biografados na literatura de cordel? Sim, sim. Isso é fantástico.
E esses personagens, como outros também, eles são retratados no cordel, mas também no cinema, na poesia, na música. Inclusive nós vimos na nossa última aula um teatro, né? A Última Prosa do Cangaço, onde expressava ali a história de Lampião, o desmonte do cangaço, mas tudo em forma de teatro e em cordel. Também filmes, né? Livros, Isso, livros, né? Que também o cordel não é somente o folheto, ele também é livro, né? Então ele é expressado de várias formas, né? Essa característica, né? Que traz o cordel de contar uma história, narrar uma história em um pequeno livro, né? Em pequenos versos, poucos versos, se conta toda uma história. E o cordel, ele é reconhecido como patrimônio imaterial do nosso país. É verdade, no ano de 2018, o cordel, a literatura de cordel e seus elementos, como a xilogravura e outros elementos, o mamulengo, né? Todos esses elementos que compõem a literatura de cordel foi reconhecido. E aqui na nossa região, aqui em Brasília e no Centro-Oeste, também entrou. Por quê? Porque Ceilândia, aqui em Brasília, é considerada a maior capital do Nordeste fora do Nordeste. Você sabia? Não sabia desse fato. E você sabia que lá também existe uma cordelteca na Casa do Contador? Ah, isso eu já ouvi falar mesmo. Pois é, então se você pode apreciar também vários e outros espaços também a literatura de cordel. Um pedacinho do Nordeste no nosso Centro-Oeste, né? Olha que maravilha. Então, o cordel, ele é um presente do Nordeste para o nosso Brasil, né? Para a nossa cultura popular. Ele é riquíssimo. Ele está miscigenado em todos os estados do Brasil. E isso é trabalhado nas escolas, né? Em espaço formal ou não formal, né? Ou não formais também, né? Então, assim, tem grupos, né, de cordelistas, né? Porque, assim, eu costumo dizer que o cordel, ele é uma arte, né? É um estilo de vida, porque quem consegue elaborar um cordel é um verdadeiro dom de conseguir realizar as rimas, né? Conseguir transmitir aquela mensagem, aquela história, tudo nas regras do cordel. Por mais que pareça simples, né? A literatura de cordel não é tão simples assim. A literatura de cordel, essa construção dos versos, né? Das estrofes, né? Requer muita atenção, Juscelia, porque tem que trabalhar a rima, a métrica, a oralidade. Então, através desse conjunto de elementos que é na construção do cordel, não é tão simples se construir. Então, requer muita atenção e a capacidade técnica de aprimorar esse gênero literário. E esse é o tema da nossa oficina de hoje, aprender a construir um cordel. Nós vamos passar para vocês um pouquinho das características, um pouquinho da estruturação para poder fazer o cordel. Exatamente, e é isso que a gente quer trazer nesta segunda oficina para vocês. Então fique aqui conosco que nós vamos ter muitas curiosidades ainda hoje. E para exemplificar melhor sobre o cordel, nós trouxemos para vocês alguns tipos de cordéis. Nós vamos mostrar agora. Temos esse cordel aqui, que ele é um cordel educativo. Ele fala sobre a história dos números, sobre a matemática. Então, nós temos vários tipos de cordéis, né, educativos. Tem cordéis que trabalham sobre brincadeira de criança, sobre leitura, escrita. E temos também vários cordéis em livros didáticos, não é, João Almir? Tem, ó. E tem esse aqui, ó. Cordel para criança. Né? Que maravilha, né? Temos também lenda, né? Temos cordéis de lendas. Isso, o cordel ele também retrata muitos personagens folclóricos. Por exemplo, esse aqui é a lenda da cabeça de cuia, né? É uma lenda muito popular lá em Teresina, no estado do Piauí. No Rio Parnaíba, aí tem toda aquela temática lá que é bastante debatida, né? Então nós temos também esse aqui que é um peleja. O cordel em peleja, ele é como se fosse uma disputa entre dois cordelistas, né? E eles fazem também no improviso. Um cordelista vai falar versos sobre tal coisa, o outro vai falar sobre outra coisa. Exatamente. Tudo no improviso. E eles utilizam também instrumentos musicais, né? Acompanhado com a viola, isso às mesmo. vezes o pandeiro, né? Como é o caso das emboladas, né? As Que tá mais ou emboladas. menos, é outro gênero, mas tá dentro também
o cordel. O repente também, que é muito próximo, né, da peleja, que o repente ele é feito em dupla, também no improviso, para descobrir qual cordelista é melhor na arte do cordel. Exatamente, ó, temos esse aqui também, Juscelio, o ABC da seca, né? Que é o cordel, ele também tem essa característica de trabalhar muito essas questões regional do Nordeste. A seca do nordestino, essa coisa do nordestino migrar para outras regiões, né? E isso é muito retratado nos livretos de cordel, né? Como é o caso desse aqui, o ABC da seca, né? Então fala um pouco dessa questão do retirante, né? Aqui na região centro-oeste mesmo, né? É muito utilizado, né? E por falar, né, em retratar situações de vida, fatos históricos também são retratados no cordel. Histórias, como exemplo, né? Isso, nós temos esse aqui que é a Batalha do Genipapo, que é conhecido como a Guerra Brasileira. Exatamente, ó. A Guerra do Genipapo aconteceu em Campo Maior, no estado do Piauí. Foi quando como naquela época, o correio, né, era muito lento até chegar às informações. Nem era correio de fato o nome, enviava um correspondente, né? Uma pessoa para chegar a informação. Como essa informação chegou tempos depois, tardio, lá no Piauí, e aí aconteceu essa batalha do Genipapo, né? Lá em Campos Maior, que foi entre os brasileiros e os portugueses, naquele momento que estava ali da independência do Brasil no ano de 1822. Então chegou lá uns 2 meses, um mês e um pouquinho atrasado, e aí aconteceu aí essa batalha, que houve aí mais de 1000 mortos e mais alguns feridos. Então, também, Juscelio, é a história do Brasil contada em cordel. Né? Então é preciso que isso chegue nas escolas, que as pessoas conheçam também essas histórias, né? Isso. Temos também, né, esse que é de autoria sua, né, que é o Descobrimento, que conta a história do descobrimento da nossa querida Lusiânia, e tudo em forma de cordel. Exatamente. E é isso, essas formas de... Tem também São histórias, né? tipos, Por exemplo, né? esse aqui, ó, Dona Chica e o Pé de Piqui, que é de nossa autoria também. Ele fala um pouco de uma senhora, que ela é bezendeira, tem toda essa questão do folclore, né? Isso. E também conta também a vivência dela no interior, lá no povoado chamado de Angico. Então tudo isso tem relação no cotidiano dessas pessoas simples, né? Que viviam aí, e é contado também, retratado em cordel. Isso, eu peguei um outro aqui que é no Rastro da Cantoria. Olha aí. Esse aqui são cantorias em forma de cordel. Então são voltados mais para crianças, mas também nós sabemos, né, que no início de tudo, assim como quando iniciou o cordel aqui, muitas pessoas não tinham dom para poder... Os cantadores foram os percussores, eles né? Eles foram percussores, eles cantavam e algumas pessoas não tinham dom para a música, então eles criaram poesias, os cordéis, que eram feitos para ser recitados. Exatamente. Antes mesmo da escrita do cordel, Juscelia, é importante a gente frisar que a oralidade foi trabalhada primeiro. Isso. Né? Por quê? Porque as pessoas que, como você acabou de dizer, que não tinham o dom de cantar, começaram a recitar, criar seus cordéis e recitar. E somente tempos depois que passaram a, de fato, a escrever e registrar os seus cordéis, como é o caso do Leandro Gomes, né? Que é um dos percussores, né? Do cordel, do cordel, que ele produziu vários livros, mais né? de 1000 cordéis. Olha só. E ele ganhou a sua vida toda através do cordel. E ele foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. E ele é considerado o pai do cordel. O pai do cordel. Paraibano, né? Nós devemos muito a ele. Ele foi o percussor do cordel para nós. Fomentador dessa literatura, desse gênero literário que está aí, que cresce diariamente em todo mundo, né? E tem um tema que nós não falamos ainda, que nós vimos muito nas novelas, aí nos filmes, que é o romance. Isso mesmo. Quem disse que no cordel também não tem aventuras amorosas, histórias, pelejas, e o romance está presente. E para isso eu trouxe para nós uma história maravilhosa que eu irei contar para vocês. Já tô curioso. Eu tenho certeza, João, que você conhece esse cordel aqui, Opa. ó, muitíssimo. É o
cordel do Pavão Misterioso. Olha! Esse cordel ele foi escrito inicialmente no ano de 1923. Olha, já faz uns 2 dias. Um tempinho aí, né? Pelo cordelista José Camelo de Rezende. E esse aqui é um verdadeiro clássico do cordel. Ele foi reescrito por diversos outros cordelistas. Na sua versão inicial, ele tinha 40 páginas. E aí alguns outros cordelistas foram reescrevendo, foram reduzindo ele. E alguns nós encontramos com 30 páginas. Esse aqui, inclusive, tem 32 páginas. Então, assim, ele é um clássico. Ele é tão bom que vários escritores reescreveram ele. E eu vou recitar para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa magnífica história. Vamos lá, o que ele conta? Então, o Pavão Misterioso. Vamos lá. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Estava corajoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista. Então, o filho mais novo se chamava Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos, com largas propriedades, dinheiros e bens possuídos. Deu de herança a seus filhos, porque eram bem unidos. Então, vou contar um pouquinho para vocês, porque é bem longo, não vou conseguir recitar tudo. Então, aqui, vocês perceberam que era um velho turco que, após o seu falecimento, ele deixou 2 filhos, o João Batista e o Evangelista. O João Batista resolveu sair viajando pelo mundo afora para conhecer diversas outras culturas. E o Evangelista, ele preferiu cuidar, da herança, da casa do seu pai. E Evangelista falou assim para o irmão: meu caro irmão, quando você for viajar, eu quero que você traga para mim o mais belo presente. O que for de mais bonito desse mundo, traga de presente para mim. E assim o irmão fez. João Batista viajou, conheceu diversas outras culturas, diversos outros lugares interessantes. E quando foi no seu retorno para casa, ele percebeu que havia esquecido o presente de seu irmão. E ele pensou: que eu levarei para o meu irmão de presente? E ele percebeu que eu levarei de presente para o meu irmão. Ele teve uma geniosa ideia. Olha. Ele lembrou que em um dos seus passeios num castelo, onde tinha uma condessa que aparecia apenas uma vez por ano. Nesse dia que ela apareceu, ele ficou encantado com sua beleza e resolveu comprar uma fotografia dessa moça que estava sendo vendida por alguns fotógrafos. Ah, então era vendido. Era vendido porque ela aparecia apenas uma vez por ano. Então alguns fotógrafos, tiravam fotos dela porque viam pessoas de outros reinos para poder conhecê-la. Olha só. E ele entregou de presente essa foto para o irmão. Quando ele entregou a foto da Creusa, essa verdadeira condessa, para o irmão, Evangelista ficou totalmente apaixonado pela sua moça. E quando João Batista contou que essa moça ela era prisioneira do seu próprio pai nesse castelo, pois ele ficou muito revoltado. Ele falou: eu vou libertá-la e vou casar com ela. Então ele percorreu diversos países, saiu, viajou, chegou até a cidade para poder libertar a moça. Só porque ele não conseguia chegar, porque ele estava num castelo muito alto. Então ele pensou. E agora? Resolveu pedir ajuda para um cientista. E esse cientista propôs para ele: não, para você poder chegar no castelo e capturar a sua amada, nós temos que criar algo que te leve, que faça você voar. E onde foi que ele teve a ideia do pavão? Ele trouxe um pavão para que Evangelista pudesse voar e resgatar a sua amada.
E o final dessa história vocês vão descobrir ao ler. Convido todos vocês para poderem ler o final dessa história. Eu fiquei com ciúme aqui, uma bela história, né? Sim, nossa, de um muito romance, bom. O final é ótimo. Né? E aí, eu vim aqui na mesa e Sim. tem também uma peleja, que Sim. também é um dos clássicos. Você conhece a peleja do Cego Aderaldo e Zé Pretinho? Conheço sim, um clássico. É um dos 10 clássicos da literatura de cordel do Brasil, assim como o romance de Pavão Misterioso, o João Grilo, né? Sim. São cordéis que são famosíssimos. Por quê? Porque já foram reeditados por vários outros autores e também publicados com a tiragem de mais de 10 mil edições, né? Então, essa peleja também foi gravada, foi transformada numa música, né? Aí nos anos 60, por dois músicos, né? Dois artistas do Brasil. Então, assim, é uma história riquíssima e eu gostaria de recitar um trechinho também. Sim, fique à vontade. Pois é, o nome da peleja é Peleja do Cego Aderaldo e Zé Pretinho. Eu vou recitar um trechinho aqui e tem uma curiosidade aqui que eu quero trazer, que foi criada através desse autor aqui, que é o Firmino Teixeira do Amaral, também um piauiense, que fala assim, ele começa assim, ó. Hospedei-me em Pimenteira, depois em Alagoinha, cantei em Campo Maior, no Angico e na Baixinha, de lá tive o convite para cantar na Varzinha. Quando cheguei na Varzinha, foi amanhã bem cedinho, então o dono da casa me perguntou sem carinho, cego, você não tem medo da fama de Zé Pretinho? Aqui a gente percebe que já está tendo uma disputa, né? Isso, uma disputa entre o cego e o Zé Pretinho. Exatamente. Aí ele fala assim, aí ele já na disputa, né? Eu lhe disse, não senhor, mas da verdade eu não zombo. Mande chamar esse preto, que eu quero dar-lhe um tombo. Ele vindo, um de nós dois, hoje é de arder o lombo, né? Então aqui, por mais que tenha esse cunho, mas é uma disputa, né? Entre os dois, né? Então, aí aqui, mais na frente, tem uma parte interessante. Antes da gente falar mais um pouquinho sobre o cordel, tem um ponto aqui que eu gostaria de estar mencionando, Juscelia, para que as pessoas possam conhecer a origem, né? A origem, de onde vem o trava-língua, né? Que também é um gênero da literatura de cordel e que é muito trabalhado nas escolas, né? O trava-língua, né? Muitíssimo, e os alunos adoram trava-língua. E existe uma disputa, né? Sim. Trava-língua, que é uma disputa. Aí aqui tem um trechinho dentro dessa peleja, que é assim, talvez você já tenha ouvido, já tenha talvez até trabalhado nas escolas, né? Que fala assim, ó. Arre com tanta pergunta deste negro capivara, não há quem cuspa pra cima que não lhe caia na cara, quem a paca cara compra, pagará a paca cara. Agora, cego, me ouça, cantarei a paca já. Tema assim é um borrego, num bico de um carcará. Quem a paca cara compra, paca cara cagará, né? Então tá aqui aonde surgiu o trava-língua. Foi nesses versos, nesses 2, 3 versos aqui, dessa peleja de Zé Pretinho com o Cego Aderaldo, que se criou aí o trava-língua, que também é um gênero da literatura de cordel muito e muito trabalhado. Então, essa peleja, ela como nós já falamos, ele é um clássico pela genialidade. Em alguns trechos da peleja, demonstra um fato real. Isso. Mas já foi pesquisado, já foi objeto de estudo, inclusive até fora do Brasil. Essa peleja já foi objeto de pesquisa na França, né, por historiadores. Aqui no Brasil, várias pessoas já criaram artigo, fizeram artigo sobre essa peleja. Então, por isso que ele é um clássico, né? Além de ser republicado por várias vezes e também por ter sido pesquisado.
E esse estudo era para saber a origem dessa história, né? Porque não se sabe se essa história foi verídica ou não, por isso esse estudo. Exatamente, apesar de que existe alguns nomes de cidade, né? Talvez, como o autor, o Firmino, por ser do Piauí, e ele fala que ele residia em Quixadá, depois ele saiu viajando em algumas cidades do Ceará, então não se pode afirmar que era uma história verídica, mas isso para o cordel não tem importância. O que importa é que é um clássico e a literatura de cordel trabalha a imaginação, trabalha a oralidade. Isso, e ele inspirou, né, o trava-língua, esse que você acabou de recitar, eu conheço mesmo. Conheço também um ditado popular da paca, né? Quem a paca cara compra, a paca cara pagará. Mais ou menos assim, né? Isso mesmo. E um dado importante aqui, que esse folheto, ele foi publicado a primeira vez em 1914. Tem né? uns dias. Tem uns 2 dias aí, né? Dias. Então é isso. Essa é a peleja do Cegaderal do Zé Pretinho, do qual a gente também acabou de mencionar, como a Juscelia mencionou, o Pavão Misterioso, e eu trouxe aqui esse clássico, né, com a temática peleja. E quando nós ouvimos o cordel, nós percebemos que existe um início, um meio e um fim na história. Exatamente, o cordel é uma construção, ele precisa casar, se fechar ali, que precisa trabalhar o quê? A rima, a métrica e a oralidade, que nós chamamos de oração. Então precisa, na construção de uma estrofe, já se percebe essa construção fechando, é como se nós estivéssemos construindo uma redação, que nós temos ali o início, o meio e o fim, né? O fechamento. Né? O fechamento daquela construção, daquele projeto literário. E como hoje a nossa oficina é de construção de cordel, é importante ter em mente esses processos. O cordel é muito rico, ele retrata em seus temas questões sociais, políticas, questões morais, conta histórias e fatos, biografias, questões fantasiosas. Ou seja, o cordel retrata a realidade do dia a dia, no cotidiano. Isso, ele já foi utilizado também como questionamento e crítica social. Na época em que não tinha meios de comunicação formal, as pessoas utilizavam-se do cordel para divulgar assuntos. E também para fazer críticas, né, ao governo, também fazer reivindicação. E muitos cordelistas, você sabia que eles utilizavam pseudônimos? Isso mesmo, porque em muitos momentos da nossa sociedade teve-se a censura. Com certeza, e aí eles tinham medo de ser identificado, ser exposto, né, e sofrer retaliações, tanto pelo governo, né, como também pela própria os coronéis, né? Isso. Tinha muito coronéis dos interiores, né? E aí às vezes eles estavam fazendo uma crítica ali através da literatura de cordel, como muitos desses talvez não sabiam ler, né? E aí não conseguiam identificar a origem, né, daquela história, mesmo identificando que estava se falando um pouco daquele assunto, né? Então o cordel traz isso, né, esses elementos ali, como se diz, entre linhas, né? Isso. Trazendo a informação, mostrando para a sociedade que é um meio de comunicação e uma ferramenta importante para comunicar e levar também através das suas histórias, os seus contos, essa narrativa. Olha a importância da literatura de cordel. Informação, fonte de prazer, de ludicidade e muito mais. Como já vimos, o que é cordel, as características de cordel, que é um folheto pequeno, curto. Agora nós iremos conhecer um pouquinho sobre o processo criativo de construção do cordel. Venha comigo, João, e você aí de casa também, venha conosco. Então vamos para a prática? Vamos. Para poder aprender o processo de construção do cordel, nós vamos dar algumas dicas. Vamos falar que alguns cordéis são construídos no formato de quadra. Mas o que vem a ser quadra? Quadra é quando o estrofe do cordel tem 4 versos. A cestilha já está dizendo 6 versos.
versos. Isso mesmo. E a cestilha é o tipo de cordel mais escrito pelos cordelistas. 80% dos cordéis são utilizados em forma de cestilha. E você, João Almir, qual tipo que você prefere fazer seus cordéis? Meus cordéis, a maioria são em forma de cestilha. Olha que maravilha. Nós vamos aprender já sobre o que é bem uma cestilha. Tem a septilha. Isso, tem a septilha, que o nome já diz. A estrutura do cordel, o estrofe tem 7 versos. E tem a décima. Isso, que vem de 10 versos. É composto por 10 versos. Temos E é a mais complicada. a mais difícil de todas. Temos a oitiva, que tem 8 versos. E assim por diante. Então, para que vocês aprendam mais, eu trouxe uma quadra que vou fazer a leitura para vocês. Mas antes disso, né, João, vale mencionar que a quadra é uma estrutura que ela já foi muito utilizada anteriormente. Hoje em dia, ela já caiu um pouco em desuso. É verdade, era muito utilizada pelos cordelistas. Mas com a cestilha, hoje é o que predomina. Então, como exemplo, trouxe uma quadra, um caos bem estranho. Esse cordel foi escrito pela Isabela Cristina Soares. Atenção aqui, meu amigo, um caos vou te contar. Segure bem os fundilhos para a calça, então não sujar. Lá pro sertão do Nordeste havia um lobo a uivar. Com medo o povo falava, é o lobisomem a chegar. Toda a moçada corria, quietinha em casa a ficar, pois já diziam as senhoras que o bicho queria casar. Em noite de lua cheia não se podia brincar. Antes da noite apontar, mas acontece que um dia, por um descuido ou azar, a fera pegou uma moça, com ela sumiu num piscar. E até hoje não sabem o que está a se passar. A pobre desventurada que a fera quis desposar. Porém, dizem por lá que o bicho vinha pra cá, que hoje ele procura quem lindo esse verso está. Será mesmo? Então que maravilha, esse cordel retrata um pouquinho do nosso folclore. Uma lenda, né? Uma lenda folclórica. E eu tenho ele aqui para exemplificar para vocês como é a quadra. Na quadra nós temos 4 versos, 1, 2, 3, 4. Esse conjunto de 4 versos formam a estrofe. E na quadra nós também temos a rima. A rima ela vai estar presente na segunda e na quarta. Está presente na segunda e no quarto verso. Vocês percebem que aqui termina com o mesmo final, contar e sujar. Terminam com o mesmo final, ar. Isso é uma rima. E aqui é o outro estrofe. Então, nós temos 2 estrofes, o cordel tem mais estrofes, ele pode ter quantidade de estrofes que a pessoa quiser, mas para ser quadra, cada estrofe tem que ter 4 versos. E além da quadra, nós temos também a cestilha. Sim, a cestilha que é trabalhada com 6 versos, né? E ela rima na segunda, na quarta e na sexta. Que a gente vai falar um pouquinho já sobre a cestilha. Isso mesmo. Então, assim, quando vocês forem construir o cordel de vocês, vocês já pensem, vocês querem construir qual tipo? A quadra, que também é fácil, a cestilha, que é a mais fácil ainda, ou qual outra dessas que nós falamos? A décima. A décima também. E falando nisso, eu trouxe aqui uma estrofe. Ah, que maravilha. Eu posso recitar? Sim, recite para nós. Ela diz o seguinte: a arte de criar peleja, não sou mestre nem doutor, sou apenas contador da vida que me traqueja. A Deus rogo que assim seja, ter contos de fantasia, contados na freguesia, e ver poetas cantando. O nosso grupo vai mostrando que não é só poesia. Essa é de nossa autoria e aqui é uma décima.
das quais, Juscelia, é as mais difíceis. Mais difíceis. Que não perde a essência do cordel, da literatura de cordel, e ela é muito utilizada pelos repentistas. E é na 10ª que tem a glosa, a moda, onde a pessoa cria uma rima e o cordel ele é feito como se fosse de baixo para cima. Chama-se mote. Mote. A Juscelia cria um mote, né? Exemplo, o nosso grupo vai mostrando que não é só poesia. E o poeta que achar conveniente, ele pode desenvolver os 8 versos faltantes. Só que, Juscelia, não necessariamente na 10ª, pode ser também na septilha, na sextilha. Isso. O mote, ele é livre, pode criar um mote e desenvolver ali a sua glosa encaixando baseado a glosa, no mote do poeta X ou Y. Isso mesmo. Tá? Então essa é uma 10ª, um exemplo de uma 10ª e também outros modelos que você acabou de mostrar. Então essas são uma das características do cordel. Nós já falamos de quadra, de 10ª, agora iremos falar de sextilha. Muito bem. E nós trouxemos aqui uma estrofe de um cordel, que é o cordel do Descobrimento, de sua autoria, não é, João Almir? Ai, que legal! Isso mesmo. De qual folheto? Esse é o Descobrimento, que conta a história de Lusiânia. Curiosidade de Lusiânia. Curiosidade de Lusiânia. Que bacana, que fala um trechinho que você trouxe uma estrofe. Posso recitar? Sim, fica à vontade. Em 24/8, essa é a lembrança viva, 1746, junto com a comitiva, veio a se estabelecer nesta terra ainda nativa. Muito bem. Então, esse aqui é um estrofe. Então, este aqui é um estrofe de 6 versos. De 6 versos. Por isso, é uma sextilha. Olha aqui, temos 6 versos. Na sextilha, as rimas estão presentes na 2ª, na 4ª e no 6º verso. E esses demais, por que eles... 8, 6, como é que é isso aí? Esses versos aqui que não possuem rimas, eles são chamados de versos brancos. Não necessariamente precisa Não necessariamente, não precisa rimar. Mas o que tem que ter é uma sequência lógica. Você não vai apenas colocar palavras que irão rimar sem fazer sentido lógico no texto. Então, não precisa rimar, mas tem que ter uma sequência. Tem que ser uma sequência na história. Lógica, tem que ter uma ideia construindo a próxima ideia. Outra coisa também, o que é importante é a métrica, a rima e a oração. O que é a oração? É justamente isso que nós falamos, esse processo em que tem sentido nesse cordel, tem sentido dentro dessa estrofe. E o cordel ele pode ser feito com mais de uma estrofe também. Ok, então podemos observar aqui que a oração dessa estrofe saiu no dia 24/8, né? Essa é uma lembrança, né? No ano de 1700, junto com a comitiva, se estabeleceu numa terra nativa, né? Então tem aí uma construção, já em um verso a gente percebe uma história, né? Isso. Então, porque se você for ler um estrofe apenas, nesse estrofe você já vai ter um conhecimento da história. Muito bem. E como a gente pode, professora Juscelia, identificar as sílabas poéticas, porque a gente sabe que tem a separação de sílaba normal, né? Isso, E como que é feito isso no cordel, como que é trabalhado? Essa forma de separação, de identificação das sílabas? Então, no cordel nós temos as sílabas poéticas. Essa separação é um pouco diferente daquela separação de sílabas que nós conhecemos. Por quê? Porque nós vamos enfatizar aqui as sílabas tônicas. Vocês podem perceber que essas sílabas aqui em vermelho são as sílabas tônicas do verso. E cada verso desse, ele tem que ter 7 sílabas. Ué, mas por que aqui tem 8?
Porque se nós formos contar as sílabas aqui, no total, sim, são 8. Mas a sílaba tônica, ela tem que ser a 7ª. Então, se contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vocês, a sílaba forte, né? É a sílaba mais forte, ó, em 24 do 8. Percebam que quando eu falo a palavra 8, a sílaba mais forte é oi. Então, essa aqui é a sílaba mais forte. Essa é a 7ª. Em todos os versos, devem respeitar essa formação silábica. Viva, né? Viva. Essa de baixo, 1740. Então, não interessa quantas sílabas forem ter aqui na frente. Podem ter 11, podem ter mais, mas a sílaba tônica da palavra tem que ser a 7ª. Então, isso aqui acaba se tornando bem difícil. Para quem já é cordelista, igual o João Almir, é um processo fácil, mas para nós que estamos iniciando agora, nós achamos um pouquinho difícil. E você, João, como que você faz Você vai calculando, vai separando as sílabas para poder identificar a sílaba tônica? É importante, Juscelia, perceber, como você mencionou aqui, né, nesse verso aqui, que aqui está passando 3 sílabas, né? Isso. Isso aqui a gente pode simplesmente riscar, tá? No cordel, tá? Porque elas não são contadas para efeito da formatação desse verso. O que importa, como você acabou de falar, é a sílaba tônica, a sílaba poética aqui que foi identificada, que é o rem, né? Então, a partir do momento que você identificou isso aqui, passou 2 ou 3 sílabas, não importa. Claro que na metrificação, para criar uma construção, você não vai criar aqui 15 sílabas, não. Você vai deixar mais ou menos dentro de um padrão, para não ficar a questão estética também, que deve ser observada na construção do cordel. Então, nesse caso aqui, você simplesmente pode riscar após a sílaba poética. Mas a separação ocorre também quando juntam-se 2 vogais e elas se unem, né? Pode se juntar e formam-se uma sílabas apenas. Então, pode ocorrer em alguns momentos essa construção, e aí precisa também ser observado nessa metrificação. Então, é isso, precisa ter esses 3 elementos na construção do cordel. A rima, a métrica e a oração são fundamentais. Não existe a possibilidade de construir um cordel na formatação ideal sem observar esses 3 elementos. Isso, porque muitas pessoas às vezes confundem o cordel com poemas. Se vocês observarem aqui, ó, todos os versos são curtos, olha, eles são curtos. Por quê? Justamente por causa dessa sílaba tônica, que são apenas 7. Então, isso evita que o seu verso fique muito extenso, fique muito grande. Então, são todas essas características, né, que são comuns ao cordel. Diferente, como eu recitei aqui há pouco, a 10ª, é diferente um pouco. É mais complexo, porque na 10ª precisa identificar as sílabas poéticas na 3ª, na 6ª e da 10ª. Não apenas na 7ª sílaba, como é o caso existe a 7ª, né? Existe também na mesma forma da cestilha, mas existe uma 10ª galopada, que era no 3º, no 6º e na 10ª sílaba, né, poética. Então é mais complexo ainda para o poeta conseguir metrificar a 10ª. Por isso que a gente acha uma das mais difíceis na literatura de cordel. Isso, e para o poeta, né, que sempre escreve vários cordéis, vai tendo a sua prática ali, assim como é para o João Almir, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Mas para nós que estamos aprendendo agora, é importante levar em conta o quê? Que tem que ter o estrofe, temos que ter o verso, tem que ter as rimas, né, no estrofe, e a escolha, se é uma quadra, se é uma cestilha, se é uma oitiva, e lembrando também de ter a 7ª sílaba poética. Então isso já é o início, né, João, para a construção de um cordel. Então, e a partir de agora, a gente vai fazer um desafio para identificar a rima em uns versos.
Então, depois da nossa explicação, quero saber se vocês conseguiram compreender o que é um verso e o que é uma rima. Vamos junto construir? Bora? E para o nosso desafio, temos aqui o Cordel para Crianças de Pedro Costa. Pedro Costa, cordelista do estado do Piauí, que faleceu recentemente, foi o criador do projeto Cordel nas Escolas. Então ele foi um grande difusor desse trabalho, de literatura de cordel nas escolas. Ele produziu vários livretos de cordel, a exemplo desse que você acaba de trazer, que é o cordel para crianças, né? Um cordel bastante interessante de ser trabalhado na sala de aula, e que a gente vai falar um pouquinho e apresentar aqui o desafio que a Juscelia trouxe, conforme foi prometido na última aula. Então, nós temos esse cordel aqui e está faltando algumas palavras em alguns versos. Nós vamos ter que ler e tentar descobrir qual palavra que vai ser encaixada aqui, que vai ter rima e que vai dar sentido a essa estrofe. Exatamente, a oralidade, como a gente reforça, é fundamental no processo de construção da sua estrofe. Olha, cordel é literatura, dá pra gente ler. Crianças, vamos brincar De inteligência e... Escolha uma palavra. Será qual? Vou escolher uma aqui. Guiar. Será que tem rima? Termina com ar também. Deixa eu ver. Cordel é literatura, dá pra gente ler. Criança, vamos brincar de inteligência e guiar. Ler, guiar não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é essa palavra. Brincar, então. Guiar poderia até ter, mas a gente está falando da rima no quarto verso, né? Isso. Eu vou escolher uma aqui. Vamos lá? Recite. Cordel é literatura, dá pra gente ler. Crianças, vamos brincar de inteligência e comer? Brincar de inteligência e comer. Comer. Rima, mas... Até que rima terminou com mas tem sentido? E a oralidade, né? Não. Comer não é brincadeira. Então, não, essa não dá não. Não deu certo. Vou tentar uma. Será que é essa, João? Vamos lá. Cordel é literatura, dá pra gente ler. Criança, vamos brincar de inteligência e aprender. Pareceu que... Tem sentido. Mas vamos pensar. Cordel é literatura, dá pra gente ler. Crianças vão brincar de inteligência e aprender? Mas eu acho que não fica muito bom não. Tá? Vamos escolher outra? Vamos, então. Escolha você. Vou esconder. Eu escolhi uma aqui. Você pode recitar? Cordel é literatura, dá pra gente ler. Crianças, vamos brincar de inteligência e saber. Inteligência, saber tem sentido, né? Isso tem sentido. Então essa rima, temos a rima, ler, saber e o sentido também de inteligência e saber. A oralidade aí tá perfeita, né? Isso mesmo. Então, vamos dar continuidade? No final de cada verso, você vai Vou escolher uma aqui. Você pode recitar para ver se cabe? Cordel é literatura, dá para a gente ler. Crianças, vamos brincar de inteligência e saber. No final de cada verso, você vai me contar. E aí, o que vocês acham? Tem rima? Eu acho que não. Não rimou, ó. Ler, contar? Não tem rima. Vou escolher uma. Roer. E aí, será que vai rimar? Você vai me roer. No final de cada verso você vai me roer. Apesar de rimar o
mas não cabe bem não tem oralidade, né? Não tem sentido. Não faz sentido, né? Também não. Vou escolher uma aqui também. Vamos lá, você pode recitar? No final de cada verso, você vai me bater? Ixi, bater? Não. Bater é o quê? Bater Criança não que pode. bate outra criança. Não pode brincar de bater, é feio. É bullying. Não dá certo essa rima aí, não. Apesar de terminar com er, mas no sentido, ó, Não dá nananina, certo. não. Escolha uma. Então vamos lá, vou escolher outra aqui. Responder, será? Vamos lá. Eu vou recitar todo para ver como é que fica, Vamos. tá? Cordel é literatura, dá pra gente ler. Criança, vamos brincar de inteligência e saber. No final de cada verso, você vai me responder. Aí, Isso, parabéns. encontramos. Esse era o desafio que nós queríamos fazer com vocês. Então percebem que tem que ter as rimas e além disso tem que ter o sentido lógico. Não adianta por você querer acrescentar uma rima, mas aqui ó, na construção, no sentido, não vai entender, não vai compreender nada. Então as rimas corretas são essas. Isso serve para quando você for escolher aí as rimas, as palavras para o seu cordel. Exatamente. Então, após concluir esse desafio, eu tenho um outro desafio para vocês aí de casa e para você também, João. Eita, e qual que é? Você que é um cordelista, vai ser muito fácil. Eu quero desafiar vocês agora para construir um cordel. Aí, muito bem. Isso, e além disso, eu vou falar uma palavra. Vocês vão ter que construir um cordel com a palavra que eu falar, ou seja, o cordel vai falar sobre esse assunto que eu mencionar agora. Um tema. Pode ser poesia. Pronto. Diante da calamidade, diante da dificuldade que nós países estamos vivendo e o mundo, eu vou te dar um desafio. Saúde. Saúde. Eis um desafio. Fazer um cordel com o tema saúde. Então vamos construir o nosso cordel e você aí na sua casa construa o seu também. O processo criativo do cordel é importante sempre você ter os materiais adequados para você construir o seu cordel. Então, você pode pegar uma folha de A4, fazer a dobra ao meio, né? E daí você pensar, ou já ter pensado no seu tema. Qual que é o tema do seu cordel? A partir daí, dá início ao seu cordel, seja uma quadra, seja uma cestilha, seja o bem-te-vi ou uma décima. Para facilitar, você pode até enumerar na folha os numerais para cada verso. Daí você não vai ficar perdido. No primeiro verso você pode começar a escrever o seu cordel e tendo em mente sempre a métrica, a oração e a rima. Deixe fluir a sua criatividade e escreva. Quando terminar, leia, releia mais de uma vez. Veja se você não fugiu do tema, analise, verifique se as rimas estão no verso certo. Veja também se tem uma sequência lógica no seu cordel, se tem início, se tem meio, se tem fim, se é possível compreender a sua história. Se precisar, apague algumas vezes, vá pensando, procure alguns sinônimos de palavras para poder fazer a rima e dê asas à sua imaginação. Terminei o meu cordel. E eu também. E o meu tema é poesia. E o meu tema é saúde. Então vamos ver como é que ficou. Vamos lá, vou iniciar recitando, espero que vocês gostem.
Nesse mundo de incertezas, perante a calamidade, bons gestos, fraternidade, são as únicas certezas e evitar tantas proezas para nossa preservação e não tomar o cartão para dar terra ser banida. Saúde é tudo na vida, com Deus dando proteção. Olha aí, João, Rapaz, mas ficou arretado esse cordel. fiz uma 10ª. Eu gostei demais, mas eu digo o seguinte, que o meu ficou melhor. Recita aí pra mim Eu ver. vou mostrar pra vocês. A arte de criar peleja, não sou mestre nem doutor, sou apenas um contador de histórias de fantasia, contadas na freguesia e ver os poetas cantando. Nosso grupo vai mostrando que não é só poesia. Olha, palmas. Ficou bom ou não ficou? Palmas pro João, realmente. Mas competir com cordelista, né? É um pouquinho difícil. Mas muito bem, João. Parabéns, eu te agradeço, né, por passar para nós um pouquinho do seu conhecimento, para vocês aí de casa. Espero que tenha contribuído. E não esquece não, estou aguardando o seu cordel. E para que você possa construí-lo, caso você queira retratar alguns temas do Nordeste, nós vamos ter mais algumas dicas para vocês. E para você aí na sua casa construir o seu próprio cordel, você pode colocar um pouquinho da cultura nordestina, não é mesmo, João? E eu vou dar uma dica para vocês. Pesquise na internet o dicionário nordestês. Isso, lá você vai encontrar várias palavras da cultura nordestina. Mas nós já vamos falar algumas aqui para vocês. Vamos dar umas dicas, né? Dar umas dicas, não se aveste não. Pois é. E você é uma mulher arretada. E tu é um homem muito aperreado. Pois é, e não se aperreie não nessa construção do seu cordel. Você pode fazer essa busca do dicionário nordestês e implementar. Não precisa você ir muito longe. Não precisa você ir na baixa da égua buscar as informações. E nem nos cafundó. Pois é, e nem aonde o Judas perdeu as botas. Isso, e nem precisa fazer tramóia também. Exatamente, não precisa ficar inventando história, lenga-lenga, para você fazer uma bela história. Isso, uma bela história é feita sem lenga-lenga. Exatamente, e aí tem umas palavras que é muito meio, não é muito trabalhado, né? Não é tão conhecido aqui, mas no Nordeste é tão simples, o povo fala tanto, igual tramóia. Uma tramóia, o que é tramóia? Tramóia é trambicar, fazer coisa errada, dar tombo nos outros, né? Isso mesmo. Mas a gente vê muito aquela coisa assim, oxente, né? Oxente, o que tu tá aprontando que nós Né? falamos? E lá é tramóia. Né? E o oxente é aquilo que aquela coisa que a gente fica meio espantado, né? Oxente, vice. Isso, ou então desde fuleiragem. Mas que fuleiragem é essa? É aquela que fica aprontando, fazendo, né? Coisa errada, com sacanagem e tal, né? Isso, ou então arenga. Costuma dizer assim, eita, mas esse povo aí é muito arengueiro. A arenga fica caçando confusão, fica, né, fazendo arruaça. Garimpei também é outra palavra muito utilizada. Rapaz, garimpar é aquela coisa. Por exemplo, no Circo do Ouro, né? Lavei a mula. Não tem um ditado, já que eu falar? Fulano lavou a mula. O que era? É lavar de fato a mula, né? Porque a mula era onde carregava o ouro, né? Nas bruacas, aí diziam que no lavar a mula eles colhiam o ouro. É a mesma coisa do garimpar. E né? caxingar? O que é caxingar? Nos conta. Caxingar é aquela pessoa manca, né? Que anda, né? Puxando uma perna. É o tal do caxingar. Aperreado. Aperreado é quando você tá agoniado, quando você tá com pressa de fazer alguma coisa, você tá assim meio perturbado para realizar e as coisas não tá dando certo, achando que não vai dar certo. Presepada é o quê? Presepada é aprontar. É aquela pessoa que vem assim, faz Já lembrei né? de João Grilo. João Grilo ali na história da literatura de cordel é aquele que fazia, né? Presepada, aprontava, tirava a brincadeira, o sarro, né? E apetrechado? Rapaz, apetrechado é quando você coloca aquela roupa bonita, aquela roupa de domingo.
Fica na né? beca, é? Coloca aquela beca bem arriada, aquele cinto tão bonitão ali, e a mulher sai toda enfeitada, o cabra põe aquele chapéuzão de couro na cabeça, aquele cinto e aquele bornalho muito invocado, e vai pra feira. Fica aprumado. Fica aprumado, alinhado. Então, desde lenga-lenga, que nós temos um caos muito bom para escutar. O João Dias vai falar um pouquinho sobre o cordel, sobre a sua vida e a relação que ele tem com o cordel e com a arte que é a xilogravura. O João Dias é um poeta lá do Piauí, da cidade de Dom Inocêncio, um cabra da peste que vive lá na sua comunidade, e além de ser um poeta, né, conhecedor, autodidata da literatura de cordel, ele é também escultor, né, ele trabalha com madeira, né, assim como essa peça aqui, ó, ele produz também essa peça, maravilhosa, que é o tatu e outras espécies, né. Que perfeito. Então tá vendo o tanto que é bem feito? Então, além da arte da literatura de cordel, da criação de cordel, ele também é um escultor e muito, muito relevante, e tem nos ajudado muito nesse processo de construção do cordel, e ele traz aí um pouquinho da sua história de vida, de como ele teve um engajamento com a literatura de cordel, e isso só reforça a importância dessa arte. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele? Bora? Olá, eu sou o poeta João Dias, aqui da cidade de Dom Inocêncio, no estado do Piauí, e vou falar um pouco para vocês da iniciativa Cordeliando pela Literatura de Cordel, sobre a minha trajetória como poeta, como escritor de literatura de cordel. O meu gosto pela literatura de cordel começou na minha infância, desde criança, né? Por causa do meu avô materno. Ele se chamava João Barrinha. Eu costumo dizer que ele foi o homem mais sábio que eu conheci. Ele nunca sentou num banco de escola, mas ele sabia ler, sabia escrever. Qualquer assunto que você quisesse conversar com ele, ele tinha alguma coisa para falar sobre esse assunto. Era um homem muito instruído, né, para a época em que ele viveu e para o conhecimento que ele tinha, né? Então eu me inspiro muito nele. E tenho muita coisa na minha vida que eu aprendi com ele, inclusive a gostar de literatura de cordel. Naquela época eu comecei ainda a escrever algumas coisas, né? Não muito metrificada, não muito bem feita. Mas aí com 18 anos, como a maior parte dos nordestinos, eu fui para São Paulo aventurar, né? Consegui ganhar um dinheiro e coisa e tal. E aí fiquei muitos anos lá, né? E durante esses anos que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei estagnado, eu não escrevi. Mas eu estava sempre comprando cordéis, né? Lá na Estação do Brás, em São Paulo, tem uma banca de jornal, eu não sei se ainda existe ainda essa banca lá, mas tinha, que vendia cordéis da editora Luzeiro. E eu sempre estava comprando. É tanto que eu tenho aqui uma coleção com mais de 40 cordéis da editora Luzeiro. E aí, de maneira que eu me aperfeiçoei assim, foi lendo, né? Prestando atenção de como que se escrevia cordel. E quando eu voltei definitivamente para cá, para o Piauí, em 2013, aí eu voltei a escrever, voltei a fazer os cordéis de novo, né? E fui me aperfeiçoando cada vez mais. E aí comecei a divulgar nas redes sociais, no Facebook, e isso começou a ganhar notoriedade, né? E os amigos professores aqui da região começaram a me chamar para ir nas escolas, ensinar a técnica de fazer poesia, recitar poesia, e eu percebi que a galera gosta da poesia, se a história for bem contada, chama a atenção, e isso fez com que eu fosse me apegando mais à poesia. E no ano de 2020, o ano passado, em setembro, a Associação Cordel Improvisado, do grande poeta Silvano Lira, lá de Olinda, promoveu um concurso de poetas veteranos com um tipo de poesia que é das mais difíceis de fazer, que é a decassílabo, né? São 10 sílabas, são 10 versos de 10 sílabas. E eu tive a honra de ser indicado pelo meu amigo João Almir para participar desse concurso. Ser indicado para participar de um concurso em que tinha apenas 20 poetas de todo o Brasil já foi uma honra muito grande. E essa honra se
se tornou maior ainda quando chegou no final do concurso, que eu ganhei em primeiro lugar. Então, isso concretizou mais o amor pela poesia, né? Mais a vontade de escrever, e com certeza a minha vida daqui para frente vai ser sempre aprendendo mais e escrevendo mais poesia. Sobre a técnica de escrever, não tem uma técnica certa, não tem um gabarito certo para se escrever, né? Pessoas escrevem muito em sextilha, né? Eu escrevo, por exemplo, a maior parte dos meus cordéis eu escrevo em septilha, que são 7 versos, 7 linhas, cada verso, né? Aí você coloca a segunda para rimar com a quarta e com a sétima, e a quinta e a sexta rimam entre si. Mas tem a 10ª de 7 também, e tem o decassílabo, que foi essa que eu acabei de falar, em que eu ganhei o concurso, que eu acho que é uma das mais difíceis, né? Só que a poesia, ela não me dá um retorno financeiro, é só o meu hobby, né? O que me dá retorno financeiro também é a arte, e eu posso dizer que sou um artista que vivo da arte. Eu sou escultor em madeira, e a escultura me levou para o mundo da poesia, e a poesia me inspira a fazer escultura. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Um abraço a todos vocês. E por falar em arte, na madeira nós temos também a xilogravura. É isso mesmo. A xilogravura, a gente vai trabalhar ela na próxima aula. E essa peça nós trouxemos para demonstrar a importância que é a xilogravura na construção do cordel. Do livreto de cordel. Isso. Faz parte do contexto da formatação do seu livreto de cordel. A xilogravura está presente nas capas do cordel. É impossível falar de cordel sem falar de xilogravura. E na nossa próxima aula vocês vão aprender como construir a sua própria xilogravura para colocar na capa do cordel construído hoje. Não perca, esperamos vocês!